Então, para começar bem, boa noite todo mundo. Boa noite. Hoje é nossa primeira roda de conversa da Semana do Voluntariado. É uma semana proposta de voluntários para voluntários, então eu acho uma iniciativa muito legal. Eu, particularmente, sou voluntária há 10 anos, então fico super feliz de poder estar aqui vivenciando esse momento. Só para começar avisando, essa é uma roda de conversa mesmo, vocês fiquem à vontade, em qualquer momento vocês quiserem fazer uma pergunta, trocar uma ideia, complementar, sintam-se totalmente à vontade. Hoje a gente está aqui com o Eros e com o Rafael, eles fazem parte do time de ativistas do Green, e estão aqui para compartilhar um pouquinho hoje sobre a vivência deles, histórias de campanhas, ações, então sintam-se à vontade para explorar um pouquinho desse conhecimento deles. Boa noite, Eros, boa noite, Rafa, sintam-se à vontade agora para se apresentarem. Quem quer começar? Querem ordem alfabética? Boa noite, boa noite. Eu posso começar se o Eros não tiver problema. Jamais. Beleza, então, vamos lá. Pode ir. Só vou pedir um apoio para você, Marie, ou para quem puder, porque eu não vou conseguir ver o chat. Então, se tiver alguma pergunta, às vezes tem alguém que não quer abrir o microfone, né? Se vocês puderem ajudar. No momento que tiver pergunta, pode me interromper, que eu faço questão de parar. Como a Marie falou, é um bate-papo mesmo, para a gente poder trocar um pouco aqui essa noite. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade, né? Fico muito feliz de poder estar aqui hoje, fazendo parte dessa iniciativa, né? Estamos abrindo aí, né, os trabalhos, Eros, sendo o primeiro aí da semana, então olha a responsa, né? Então, agradecer a todos que fizeram esse movimento para que acontecesse e dizer que gostaria de dar os parabéns, na verdade, né, para começar, todos nós somos voluntários, porque graças ao trabalho voluntário de milhares de pessoas que é importante, porque eu estou recebendo Por algum motivo, o seu áudio está fechando. É por conta. Eu estou recebendo uma ligação aqui agora e é por isso que está cortando. Vocês me desculpem, tá? Gente famosa é outra coisa. É nada, pô. Desculpa mesmo, galera. Se eu receber alguma ligação, vai cortar. Peço desculpa para vocês. Não sei se vocês pegaram toda a minha fala, mas eu estava parabenizando todos nós, voluntários, né, pelo esse importante trabalho. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês das oportunidades que eu tive desde que eu me tornei voluntário do Greenpeace. Mas o meu primeiro contato com a organização não foi no voluntariado, né? Eu trabalhei no Diálogo Direto por um ano. Eu estive nas ruas, conversando com as pessoas, falando sobre o trabalho do Greenpeace e pedindo para que elas nos ajudassem financeiramente, porque através dessas doações, todos vocês sabem, que a gente consegue fazer os nossos trabalhos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar durante o ano de 2016 todinho, e aí no final de 2016 eu resolvi trilhar outros caminhos, não pude mais me dedicar ao trabalho do Diálogo Direto. Eu comecei, na verdade, eu já estava fazendo a graduação em Biologia, e foi um momento ali da graduação que exigiu um pouco mais de mim e eu não estava conseguindo conciliar muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tive que deixar o Diálogo Direto. Mas eu não queria deixar de estar participando da organização. Então, foi aí que eu descobri o trabalho voluntário, no final de 2016. E, então, comecei a me aproximar mais desse trabalho. Então, foi no Green que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. O Eros é uma dessas pessoas, a Marie. E aí,
não só essa oportunidade de conhecer pessoas incríveis, mas também de poder contribuir com trabalhos fundamentais. Então, desde que eu virei voluntário até o atual momento, eu tive a oportunidade de participar de ações em Brasília, algumas ações aqui em São Paulo, e em outros lugares pelo Brasil também. Tive a oportunidade de participar de alguns cursos, algumas capacitações que não foi importante só para a minha vida como ativista, mas também para a minha vida particular, para a minha vida pessoal. Então, eu sou muito grato, né, à organização por essas oportunidades. E também tive a oportunidade de participar de 2 Open Boat, né, um no Rio de Janeiro, né, com o Able Warrior, e um em Belém com o navio Esperança, que foram momentos assim bem marcantes para mim também, né? Tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que também trabalham na organização, né? E então, o Open Boat, né, tradução livre, chama navio aberto, no caso, né? Assim, eu acredito. Então, é um momento que o navio do Greenpeace para, né, em algum porto, em algum local do litoral e fica alguns dias aberto para visitação das pessoas. E aí é nesse momento que as pessoas conseguem ter um contato mais direto com um símbolo da organização, que é os navios, né? E aí eu e mais outros voluntários tivemos a oportunidade de serem convidados para poder estar fazendo esse corpo a corpo com os visitantes, né? Então a gente recebe os visitantes, leva eles para uma visita dentro do navio e em alguns pontos do navio a gente para falar sobre campanhas, para falar sobre o próprio navio, sobre algumas particularidades da organização, e foi um momento muito marcante para mim também, né? Então, eu acho que para essa primeira rodada, eu acho que eu fico por aqui, e aí eu passo a fala para o Eros poder fazer aí a primeira fala dele também. Vai lá, Eros, com você. Boa noite, pessoal. Para mim já é uma coisa normal essa apresentação minha, que meu nome é Wenderson, mas todo mundo conhece por Eros, por isso vai ter esse... Aqui está o Wenderson Nunes, às vezes Eros. Só rapidinho. Rafa, você chegou a ler o chat, não, né? Eu só vi uma que apareceu e eu já respondi direto. Que foi do Open Boat. Eu falei, nossa, se você não leu, respondeu assim, imagina se você estivesse lendo. Você falou que não ia ler, né? Não ia conseguir ler. Então, né, sou o Wenderson, estou no Greenpeace desde 2010. Eu conheci o Greenpeace em 2009, né, como o PH falou, no Open Boat do Arctic Sunrise. Eu sou daqui de Salvador. Aqui em Salvador, o navio estava aqui em visitação, eu conheci o navio nessa época. Aí quando foi em 2000, antes disso já era também colaborador do Green, né, a campanha Meia Amazônia Não, lá em 2007, 2008, por aí, não sei. E aí eu virei colaborador, depois visitei o Open Boat, e em 2010 rolou a chance de entrar no grupo local. E aí eu continuei, entrei, né, em 2010, e incrivelmente no grupo local eu entrei 27 de março de 2010 e me desliguei de forma oficialmente, mas não definitivamente, no dia 27 de março de 2020. Ou seja, 10 anos certinho foi esse meu ciclo que, assim, eu pedi afastamento por causa da pandemia e tal. Então, eu não sei, de fato, como será pós-pandemia, se eu vou conseguir continuar longe do grupo local, né? Vamos ver como vai ser isso, mas continuo ainda voluntário do Greenpeace, como o PH falou, caso, né, não sei se ele falou antes, mas o Rafa também é conhecido como PH, então se eu falar às vezes o PH vai ser ele. Continuo também como parte do time de ativistas. Deixa eu ver o que eu mais falo. O Greenpeace pôde me trazer muitas coisas excepcionais na minha vida, pude conhecer gente do Brasil todo, inclusive a Marie, que está aqui, o Henrique também está aqui do lado, o PH que está falando conosco. Também pude conhecer lugares, vivenciar momentos únicos.
Em 2012, eu estive a bordo do navio Rainbow Warrior. Não, Valdo, não, eu moro em Salvador e sempre morei, tipo, não sempre, mas eu moro aqui desde 2006. Então, toda a parte que eu estive no Greenpeace foi aqui de Salvador. Então, aí já pude vivenciar, como eu estava falando, né? Estive a bordo do Rainbow Warrior, Rainbow Warrior 3, na primeira tour dele mundial, que foi aqui no Brasil. Foi a primeira ação do navio, foi também a minha primeira ação. Então, assim, já pude passar por algumas experiências muito indescritíveis assim, na minha vida. E como eu falei, né, conhecer pessoas e, assim, acho que não só pessoas que são do Greenpeace, como também pude conhecer pessoas também formidáveis nas ruas, durante atividades, poder fazer parcerias também com pessoas que eu acho que, de outra forma, eu nunca teria esse contato, assim. Então, acho que essa parte de voluntariado do Greenpeace mudou minha vida e, assim, e muda, mesmo depois de 11 anos já de casa, cada dia que passa, cada experiência nova. Hoje também é uma experiência também diferenciada, que eu sei que vai mudar também, vai ser um pontinho a mais na minha vida, então só tenho a agradecer tudo isso e, como o PH falou, parabéns a todo mundo que está participando aqui, que continua levando o voluntariado do Greenpeace adiante, e acho que é isso aí. Boa, Rafa, gente. você vai continuar mais uma ria? Eu acho que foi uma boa primeira rodada, então vou explorar aqui meu lado Faustão e vou fazer uma pergunta para vocês aí. Quero saber com vocês aí qual a campanha favorita. Vocês já estão um bom tempo dentro da organização, então conta um pouquinho sobre uma campanha que vocês participaram e que vocês gostaram. A gente tem campanhas que têm diversos ciclos, né? Então, conta um pouquinho da participação de vocês e uma que vocês gostaram muito. Quer fazer essa aí agora, Eros? Você primeiro e eu depois? Não, vai que eu tô aqui pensando numa. Porque foram tantas campanhas que eu já participei que eu quero ver qual é aquela que Fato, deu o de clique fato. maior. Eu posso seguir então. Bom, concordo com o Eros. De fato, são tantas campanhas e todas muito importantes, né? Mas uma que tem uma importância muito grande para mim e eu acho que tem vários outros assuntos que se conecta com ela é a campanha de florestas, né? Eu tenho um trabalho que vai no tema da água, né? E a água ela está totalmente conectada com a floresta, né? Sem a floresta a gente não tem água. E hoje a gente presenciou várias notícias, várias reportagens em vários canais de comunicação de que o Brasil perdeu uma grande área de água, né? A gente está perdendo muita água no nosso país nas últimas décadas, e isso muito por conta do desmatamento que a gente tem assistido a cada ano e se agravando ainda mais nesses últimos 2 anos, né? Então, eu acho que, para mim, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa campanha, porque ela é um grande guarda-chuva. Dentro da campanha de florestas, você tem o trabalho com as comunidades, né, com os povos indígenas, com os ribeirinhos, né? A gente tem o trabalho com a floresta de pé, ela vai permitir que a gente mantenha os rios voadores, a água, né, que vem da Amazônia aqui para a região sul e sudeste. Então, eu acho que, para mim, se fosse para mim escolher, claro que é muito difícil, porque todas as campanhas são muito importantes, a solar, oceanos, né? Mas eu acho que florestas, para mim, tem um significado muito grande por ela conseguir abranger outras temáticas sensíveis também muito importantes. Então, no meu caso, quando eu entrei no Greenpeace, tinham 6 campanhas fixas, que eram oceano, nuclear, floresta, e não vou mais lembrar quais são de fato. E assim, quando eu entrei no Greenpeace, eu era recém-calouro em geologia, ou seja, era muito embate a questão nuclear com a questão. Na faculdade falam uma coisa, no Greenpeace falam outra, e aí com o tempo eu pude entender o que realmente era cada coisa. Então, assim, já tive pessoas no grupo também que
era a favor da campanha de nuclear. Não eu, mas uma pessoa específica do nosso grupo, que era a campanha nuclear, não é nem que apoiava, mas assim, não era contra, sabe, aquela coisa assim, neutro, né? A gente sabe o neutro qual lado que escolhe, mas enfim. Porém, essa é uma coisa que sempre me marcou bastante, foi a campanha de oceanos. E aqui em Salvador, até a campanha do Deixa as Baleias Namorarem, lá em 2012, 2011, por aí. Que, assim, né, moro em Salvador, tem essa orla aqui maravilhosa, e, assim, sempre foi uma coisa, assim, que me encantou. Inclusive, eu nunca tinha visto baleia até ontem. Ontem aqui em Salvador estava na orla e estava... Que é essa época de que, né, que as baleias de base vinham para cá para o Nordeste, para se reproduzirem e tal, aí nessa época de julho até novembro, de agosto até novembro, elas aqui na orla é comum aparecer, mas eu nunca tinha visto. Ontem eu pude ver 3 baleias saltando e várias coisas assim maravilhosas. E aí realmente assim, acho que o que mais me marcou foi a campanha de oceanos. E que também de forma, né, negativa no ano 2019 teve aquela questão das manchas de óleo aqui no Nordeste, que não chegou a ser de fato uma campanha de oceano assim, mas também que está a ver, e nós estivemos lá em Brasília também fazendo um protestozinho em relação a isso. Então acho que assim, se for algo que me marcou mais assim, que me impactou muito, foi a campanha de oceanos. Que legal. Alguém tem alguma pergunta aí? Quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida, curiosidade? Deixa eu falar alguma coisa aqui. Pode ir. Eu acompanho o Greenpeace há muito tempo. Anda, Jorge. Eu sou oriundo do mar, eu sou marítimo, tá? Eu tive 48 anos no mar, eu comandei 25 anos. O que eu sinto, o maior problema são os oceanos, cara. Eu me lembro que eu comecei a mergulhar em apneia aqui na Praia Vermelha. E uns anos atrás, eu entrando com o navio na Barra do Rio de Janeiro, ali entre o Morro do Pão de Açúcar e a Fortaleza de Santa Cruz, você via sofá, plástico, tudo boiando. E eu não vejo nada sendo feito. Participo também de travessias do Rei e Rainha do Mar. A última que eu fiz, Copacabana, estava infestado de plástico. Você nadava e você via muito plástico dentro d'água. Então, eu não estou vendo uma melhora, entendeu? Desse sistema que a gente está vivendo, entendeu? O plástico está cada vez crescendo mais, tanto é que no Pacífico, acho que é no norte, acho que é no sul do Pacífico, tem um lugar que parece uma ilha de tanto plástico que tem, entendeu? E as pessoas os animais estão morrendo, você vê muitos filmes. Outro dia eu assisti acho que foi no Discovery ou foi no Net Geo, uma baleia pegaram no estômago dela, foi na Noruega isso, 40 quilos de plástico. Cara, isso é muita coisa para um animal. Então, Greenpeace faz, mas eu não tenho visto muita coisa, tá? Outra coisa também que eu não vi, vocês começaram a fazer e eu nunca mais vi isso sendo voltado à pauta, à baila, né? Que é a entrada da Barra Norte. Vocês parece que tinham se descoberto uns corais ali que ficavam debaixo da lama. Eu já fiz muito aquela travessia ali. Eu fazia uma linha que era de Manaus a Buenos Aires. E a cada 2 semanas, ou 2 semanas, eu entrava à Barra Norte. E eu achei bacana, mas o assunto morreu. Eu não sei como é que está, eu não tenho acompanhado isso. E eu queria saber como é que vocês estão nesse lance, entendeu? Do Greenpeace combater isso e a entrada do Amazonas, né? Uns corais estritamente engraçado. Eles ficam debaixo da lama. Você sempre viu o coral fora de lama, né? E pegando o sol, né? Tendo a penetração da água. É um troço fabuloso. Eu não sei como é que anda esse processo, entendeu? Ali da Barra Norte. Só um adendo, tá? Que nessas campanhas eu não estou vendo nada melhor, sabe? Você falou de floresta, né, Rafael? Não é só floresta, não, Rafael. O Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro à noite, eu moro aqui em Vila Isabel. Isso aqui é um nojo, cara. Os catadores
abre os sacos de lixo, a quantidade de plástico, porra, o plástico ainda é a pior coisa, né? Que esse plástico depois ele represa a água. Quando você chove muito, isso represa. Aí dá inundação, não adianta você fazer piscinão, entendeu? Nada. O grande problema está na educação de um povo, entendeu? Que eu não vejo uma grande educação no nosso povo, tá? E vejo muito o problema mobilidade também. O Rio de Janeiro poderia ser uma cidade com uma grande mobilidade, né? Principalmente aqui, em Isabel. Eu moro da minha casa até o centro da cidade, são 9 quilômetros. Quando eu posso, eu vou de bike. Se eu tiver que ir botar uma calça comprida, eu boto uma calça comprida numa mochila ou num alforge, chego no local, boto, porque não tem vestiário para você mudar de roupa, entendeu? Tem um edifício ali na saúde que, pelo menos, está vendo isso. Então, eu acho que os caminhos estão andando, mas eu não estou vendo muita força nisso, entendeu? Eu não sei se que o Greenpeace tem força, né? Mas eu não vejo muita coisa nas mídias, né? Nos meios de comunicação, o combate a isso. É o meu legado, é a minha deixa para vocês. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário aí com você, Jorge. Eu acho que você já respondeu um pouco da pergunta. Eu acho que quando você fala de educação, você já traz a resposta de tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que ter uma mudança radical na nossa forma, não só de pensar, mas de agir, né? E a gente, em algum momento, né, perdeu essa conexão com a natureza e começou a ver ela como a parte da nossa vida. E eu tenho eu acho que ele perdeu o som, Rafael, ele está sem som. Mas está aberto aqui o meu áudio. Não, aqui tá dando para escutar. Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá. Então, eu acho que em algum momento a gente perdeu essa conexão com a Mãe Terra e eu sei que momento que foi esse. A partir do momento que o sistema começou a olhar para a Terra como recurso. Eu não estou escutando nada que o Rafael fala. Engraçado. Talvez seja algum problema no... Mas você me ouve, Jorge? Deixa eu mudar aqui. Você está me ouvindo, pelo menos? Eu estou escutando, Rafa. Eu estou escutando também. Coloca no chat para ele. Talvez seja um problema com a conexão dele. Eu tô Bom, mas enquanto vocês vão tentando contato com o Jorge, eu vou continuando aqui para não perder a linha de raciocínio. Esse sistema que está vigente hoje, ele olha a natureza como um recurso, né? Ele não olha como algo essencial para a manutenção da vida. Então, eu acho que é uma missão muito grande, às vezes é até utópico, a gente pensar em mudar o sistema, né? Mas eu acredito que essa mudança ela começa nas pequenas atitudes. E eu sei que todos que estão aqui presentes são pessoas que pegam lixo na rua, que já não jogam lixo na rua, mas que pegam de outros, recolhem, né? Que já mudou o seu hábito alimentar, que mudou a sua forma de agir no dia a dia, às vezes vai trabalhar de bicicleta, deixa o carro em casa. Às vezes a gente pode até achar que não está fazendo diferença, mas você pode ter certeza que faz a diferença sim, porque todas essas pequenas atitudes juntas fazem uma grande diferença. E tem um outro detalhe, essas atitudes, outras pessoas olham para isso, olham para o que a gente está fazendo e se espelham também. Então, existem umas frases que são bem clichê, né? Que é aquela, se quer mudar o mundo, comece pela sua casa, comece pelo seu bairro. É o que os grupos locais fazem. Trabalhos locais, mas que têm um impacto global. Não só na questão da saúde, dos ecossistemas, dos ambientes onde a gente está trabalhando, mas as pessoas que olham também falam, poxa, tem um outro grupo lá fazendo, a gente não está sozinho. E isso vai gerando um fortalecimento, né, do nosso movimento ambiental, socioambiental, né? Então, eu acho que é isso. Às vezes, dá aquele momento de uma tristeza, né? De falar, nossa, olha tudo que está acontecendo, não tem saída. Mas, assim, eu falo por mim. Eu sinto que eu tenho uma missão. Uma delas
é esse trabalho que eu participo, é essa militância. E eu sei que até o meu último suspiro da vida eu vou estar fazendo isso. Vou estar correndo risco? Vou estar correndo risco, porque a gente está no país que mais mata ambientalista no mundo. Tá? Mas eu me sinto bem, eu sinto prazer em fazer isso que eu estou fazendo. E aí, comentando um pouco sobre a questão do lixo no oceano, de fato, quando você fala que não é só a floresta, sim, o oceano é um dos que mais resgata o gás carbônico, né? A gente já sabe as pesquisas, eu não comentei, eu sou biólogo, sou da área ambiental, a gente tem esse conhecimento, né? Hoje já com a questão da internet, todas essas informações estão de amplo conhecimento, mas mesmo assim as pessoas insistem, né, em continuar reproduzindo as práticas que traz impactos ao meio ambiente. Por que será? Porque existem técnicas de alienação e a gente está vendo isso acontecendo. Então também é uma missão nossa tentar de alguma forma construir diálogos com as pessoas, com as comunidades, né? E focar energia em quem realmente quer fazer parte da mudança, porque se tem algo que eu aprendi nesses últimos anos é que não vale a pena colocar a nossa energia, o nosso tempo em pessoas que de fato não querem fazer a coisa mudar, né? Então, o nosso tempo ele é muito valioso, ele é muito precioso. Então, a gente tem que colocar o nosso tempo e o nosso engajamento em coisas e pessoas que realmente vale a pena, né? Isso até é uma lição que eu tive desse último processo que a gente passou aí, de governança do país, desse processo de pandemia, tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que focar esforços em coisas que realmente vai trazer um retorno. Eu estou aqui na área do litoral e a gente faz um trabalho aqui em relação ao descarte dos resíduos. E é muito triste mesmo, isso que você está falando, eu compartilho dessa mesma tristeza. É quase que semanal a gente encontra aqui animais marinhos mortos. E aí, quando a gente vai saber o motivo, é isso: descarte irregular de resíduos que acabou caindo no mar e esses animais acabaram engolindo isso. Isso é muito triste, saber que a nossa existência está fazendo isso sempre, né? Trazendo impactos para outros seres, né? E aí, só para encerrar minha fala com a colocação que foi colocada aqui, eu acho que tem vários meios de mudar isso. Sim, a logística de reversa é uma delas, mas talvez também começar a colocar os tantos R's na nossa vida, repensar, recusar, reutilizar, né? Eu acho que é importante, porque se todos os seres humanos, né, seguir essa linhagem do capitalismo de quebrou meu celular, eu vou comprar outro. Quebrou o meu, vou comprar outro. Daqui a pouco não vai ter mais terra para a gente, porque para fazer tudo que a gente consome, que a gente tem, precisa dos tais recursos que esse sistema vigente, né, coloca para a gente. Então, repensar, recusar, eu acho que também é uma frente de trabalho muito importante para nós, principalmente que está militando nessa linha de frente, porque a gente tem que fazer as nossas palavras andar de acordo com as nossas atitudes. E aí eu deixo esse recado para todos refletir também. É importante. Só aproveitando aqui uma deixa do PH, né, também aqui no chat tiveram algumas perguntas que iremos ler aos poucos, mas o Henrique perguntou qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram durante o tempo de voluntariado. E o Rafa falou muito bem isso aí, né, que assim, essa questão da gente saber que nós sozinhos não somos nada, né? Ninguém, então juntos somos mais, de saber ter parcerias e saber motivar pessoas à parte, né? Então acho que isso para mim foi um dos principais fatores assim que eu aprendi muito no voluntariado. Então, acho que se fosse para mim essa pergunta, como foi de fato, né? Mas assim, essa minha resposta seria esse poder de mobilização que a gente acha que não tem, mas quando começa a ver, sou eu aqui, PH ali, a Maria em Manaus, o Ricardo também em São Paulo, e a gente vai fazendo todo um pouquinho, no fim vira um montão. Então, acho que esse foi o que eu mais aprendi no voluntariado.
Quer também comentar algo sobre, Rafa? Eu acho que eu compartilho desse mesmo pensamento, Eras. No voluntariado, eu pude não só observar, mas ver na prática, né? Ver isso acontecer na prática, o poder do povo organizado. É isso, né? Os voluntários, quando se organizam para construir algo, né? É aquele engajamento, aquela dedicação, e ver a coisa acontecer depois, no final, ver o resultado, é muito prazeroso, né? E ver o impacto daquilo também, né? Seja na mídia, na opinião pública, ou até resultados ali que tem resultados instantâneos às vezes. Por exemplo, uma limpeza de praia, quando a gente faz, tem um resultado instantâneo ali no momento. É um lugar poluído e a gente deixa limpo. Então, ver esse resultado na prática, para mim, é uma das maiores lições que eu tive no voluntariado, né? Ver que o povo unido consegue fazer coisas incríveis. E também aqui, lendo o chat, né, o Ricardo comentou: quais dicas você dá para nós voluntários? E aí, Rafa, o que você acha? Para os voluntários que estão começando, né? Eu creio que seja isso. Sim, sim. Eu acho que toda pessoa que se dispõe a fazer um voluntariado, ela já tem o principal, que é a vontade, é o interesse, né? E aí o que eu posso falar assim, né, uma questão particular minha, é o engajamento mesmo. Eu acho que isso é algo que cada um vai criando na sua particularidade, de acordo com o seu interesse em temas, né? O Greenpeace tem várias campanhas, vários temas, e aí cada um vai seguir, né, para algo que goste mais ou tenha mais interesse. Mas o principal de tudo isso é o engajamento, de você estudar, se aprofundar, organizar a sua agenda para você, em algumas horas por semana, você conseguir se dedicar àquilo, seja num grupo voluntário, seja na sua individualidade, né? Você não participa, a pessoa não é de nenhum grupo voluntário do Greenpeace, mas ela é militante da área ambiental. Poxa, tá lá, eu conheço várias pessoas aqui na cidade que vai fazer caminhada e já aproveita para pegar lixo na praia. O que motiva aquela pessoa a fazer isso? Ela está engajada nisso por quê? Porque provavelmente ela também se sentiu comovida ao ver esses animais mortos, ao ver imagens, essas tantas imagens que tem hoje na internet, dos animais sofrendo por conta dos lixos. Então, eu acredito que uma dica que eu dou é buscar o que te motiva, para você poder seguir em frente e dedicar horas e dias da sua vida para poder, de fato, fazer, porque a gente sabe que o nosso tempo é valioso, como eu já disse aqui. Então, achar algo que realmente te motive e te engaja é algo importante, porque não vai fazer você ficar desmotivado, porque a gente sabe que a nossa vida é fases, é momentos, e aí vai ter momentos que se você não tiver essa motivação, você vai largar de mão o voluntariado, como eu já vi acontecendo, né? Então, e a gente já perdeu muitas pessoas boas, não sei por quê, mas talvez encontrar uma grande motivação, para mim, é algo que me faz todo dia acordar com vontade de continuar esse trabalho. E você pegou no ponto também que quando eu era facilitador do grupo local, sempre dizia isso para as pessoas: o Greenpeace não é a única forma de você ser voluntário, de você trabalhar pelo meio ambiente. E aquilo, né? Tipo, o Greenpeace somos nós. Não é, o Greenpeace é o nome, é uma marca, mas assim, quem faz o trabalho, quem faz tudo, somos nós. Então, não espere que o Greenpeace faça isso, faça aquilo. Vá, faça, e o que importa é isso, é o que você fez, o que você vai fazer. Seja voluntariado de questão, não importa se for voluntário de questão social, questão ambiental, várias coisas diferentes. Acho que o que importa é o que você quer fazer, o que está no seu coração, o que você quer fazer, e faça. Não espere que nenhum organizador, nenhum coordenador, nenhuma organização, nada diga, faça isso. Vá lá e faça. Se é o que você quer fazer, se está no seu coração e você acha que vai ajudar as pessoas, só faz.
Massa. A Lica também perguntou. Ficou para trás? Tem umas perguntinhas aqui. A Lica perguntou qual foi a atividade mais doida que vocês participaram ou que te deixaram com uma sensação de orgulho. Essa pergunta é massa, hein, Lica? Nossa, eu já tive a oportunidade de participar de várias atividades, desde os grupos locais até atividades organizadas mesmo pelo Greenpeace Brasil, né? Então, eu acho que, para mim, assim, uma que ficou dentro dessa realidade da pergunta, né? A mais doida, que deu mais orgulho, assim, foi lá em Brasília, acho que ano de 2017, se eu não me engano. Se eu tiver errado, alguém aí souber e lembrar dessa ação, me corrija, por favor. Foi uma ação que a gente participou lá na frente naquele gramado, né, ali na frente do Congresso, aonde a gente esticou um grande banner da Amazônia, e aí foi um trabalho, foi muito trabalhoso. A gente fez muitas cruzes para relembrar as mortes no campo, né? E foi um trabalho, acho que da Comissão Pastoral, né? Pela Terra, acho que é isso. Se eu tiver errado, alguém me corrija. Às vezes eu esqueço alguns nomes, algumas siglas. Mas eles estavam fazendo um trabalho, eles estavam fazendo um acompanhamento dos casos no campo. E aí, naquele momento, faziam 10 anos que eles estavam fazendo esse trabalho. E aí, junto com o Greenpeace, foi feita essa ação, né, para poder, de fato, falar o que estava acontecendo na floresta naquele momento, né? Tantas mortes acontecendo por conta de disputas de terra. E aí foi uma ação muito doida para mim em vários sentidos, porque tinha parentes das vítimas lá com a gente. E aí é muito impactante você ouvir, né, o relato dessas pessoas, né, que estão na linha de frente mesmo, de fato, na defesa pela floresta. Então, isso me impactou muito. E também na produção da ação, né? O banner era muito grande e aí a gente ficou treinando por dias, produzindo todo o material. E aí, no dia também de fazer, foi bem dificultoso, porque naquele momento estava menos pior do que agora, né? Porque mas mesmo assim, a gente pisou no gramado, já veio aquele monte de guarda e policial oprimindo a gente, e a gente ali focado, né, no nosso trabalho. Então e no final a gente conseguiu produzir fotos, vídeos. Depois de muito diálogo ali com o pessoal que entendeu o nosso trabalho, a gente falou, vamos fazer o nosso trabalho e estamos de saída. Então, no final foi gratificante, o resultado foi positivo no sentido da produção da ação e na produção de material também, porque era o objetivo, né? Produzir essas fotos, esses vídeos, para poder repercutir internacionalmente, né? O que estava acontecendo naquele momento. Então, para mim foi uma das ações assim bem malucas assim, em todos os sentidos, sensações emocionais, físicas, foi bem impactante. No meu caso, assim, as que mais me dão orgulho são disparadas em peixe de praia, que, como o Rafa falou, é uma coisa que você atua na hora e aquilo. A praia tá suja, você depois limpa. Só que, como que eu falo, limpeza de praia não é você ir lá simplesmente limpar a praia e tirar o lixo da praia. É a questão de conscientizar o pessoal, de impactar. Poxa, eu tô aqui tomando minha praia de boa, meu solzinho, minha cerveja, aí vem um cara do nada, pega meu lixo, sabe, coleta, e assim, porque sempre você, na LP de praia, sempre tem aquele pessoal que é o brincalhão, né, que vai falar, pega lixo aqui, não sei o que, tal, vem aqui, lixeiro. Mas sempre tem o pessoal, principalmente o que trabalha na praia, né, que vive da praia e sempre vê, não, pô, realmente aqui precisa disso, e
como a gente sempre fazia, né, antes da pandemia, pelo menos, sei lá, no verão, tipo, tinha limpeza também direto, outras estações do ano também limpeza de praia, o Clean Up Day, então, assim, sempre, para mim, sempre foram as que mais me davam orgulho. Agora, acho que assim, acho que a mais doida mesmo, não tem para onde correr, que foi a do navio, que foi, assim, foi como eu já falei, foi uma grande experiência para mim, mas também tinha tudo para dar errado nessa ação, por várias questões legais e tal. E assim, a gente sofreu, a gente ficou debaixo de um sol das 6 da manhã até 2 da tarde, em cima de uma pilha de ferro gusa, que é uma pilha gigantesca, não lembro mais de fato quantas toneladas eram, e eu fiquei todo torrado nesse dia, assim, várias coisas acontecendo durante a ação deram erradas, a gente saiu do barco pro porto, esqueceu de levar água, protetor solar, e aí eu fiquei com insolação, enfim, tem várias coisas erradas, mas como foi minha primeira ação, então assim, acho que foi a que mais marcou assim minha vida. E acho que é isso. Deixa eu ver mais o que tem aqui sobre as questões. Essa ação aí, eu já tive a oportunidade de ouvir você contando e é surreal, cara, é surreal. Essa aí foi para a história e assim, foi logo pós meu aniversário, então assim, foi várias coisas. Foi tanto que meu aniversário eu estava lá no navio e estava já em action mode, né? Então sempre foi, o aniversário foi bem tranquilo, bem bolinho com café com leite, porque a qualquer hora poderia a ação acontecer e aconteceu. Uhum. Só para avisar, só para avisar, eu compartilhei o link da ação de mortes no campo, né? O que o Rafa falou, compartilhei o link aí, eu vou compartilhar essa que o Eros falou agora também, para vocês entenderem um pouquinho do que ele está falando. Boa. E só para voltar lá atrás, Jorge, eu não sei se tu viu, mas ali que ela compartilhou um link sobre a campanha dos Corais da Amazônia. Segue aí, Eros. O que tem mais aí de pergunta para gente? O Evaldo perguntou aqui como o pessoal de São Paulo interagiu com Salvador, por exemplo. Os grupos de diferentes locais se comunicam? Sim. Sim. Eu não sei como era antigamente, mas atualmente tem um grupo no WhatsApp onde os facilitadores estão lá, de todos os grupos locais do Brasil, e acaba acontecendo uma comunicação ali. Eu não sei como que era antigamente, porque eu entrei nesse grupo recentemente com a oficialização do grupo local de Bertioga, né? O nosso grupo aqui do litoral de São Paulo. Você que está mais tempo, hoje... você pode comentar, eu acho. Era grupo de e-mail ali que eu falo. Não, exatamente, era grupo de e-mail mesmo. Só que assim, antigamente, como tudo, né? Hoje em dia a gente pode estar próximo de aqui, por exemplo, estamos aqui no grupo sei lá, com 13 pessoas na conversa, a gente no Brasil todo, então já está muito mais fácil a aproximação. Antigamente não tinha esses contatos assim. Uhum. E aí o que antigamente rolavam era reuniões anuais de coordenadores de grupos locais, que eram 8 grupos, se eu não me engano, 8 não, Marie, eram 8 grupos locais que tinham somente antigamente, e aí rolavam essas reuniões anuais, que às vezes ia 1, 2 pessoas por grupo, e aí rolava uma breve interação. Ou seja, eu conheci a Marie, por exemplo, em uma reunião que teve em Atibaia em 2014. 14. E aí depois eu fui rever Marie em outra reunião em São Paulo, acho que no mesmo ano, no ano seguinte, não sei. O PH e o Henrique se conheciam. É isso. Eu cheguei já na era digital dos grupos locais. Essa pegada. Eu conheci o Henrique e o Rafa lá em Manaus também, treinamento nosso. Então, assim, às vezes rolavam só em situações de treinamentos, reuniões ou interação, que era restrito a 1, 2 pessoas por grupo por ano. Então, hoje em dia, com Conexão Verde, acho que foi muito mais fácil as pessoas se interagirem e ter essa comunicação, porque o que eu passo como voluntário em Salvador é o mesmo que o Rafa passa como voluntário lá em São Paulo, é quem que passa voluntário do Rio de Janeiro, falando estados, né, no Pernambuco. Então, por aí vai. E sempre a gente pensa, nossa, não, lá no meu grupo tem esses problemas.
Aí As necessidades e problemas são os mesmos, só muda de endereço. Exatamente, de sotaque, né? Então, Também, de sotaque. Aí hoje em dia, assim que é fácil que rola essa interação dessa forma hoje em dia, Evaldo. É questão mesmo virtual e por aí vai. E o Ricardo aqui falou bem, né, que ele vê que o Greenpeace ultrapassa essa barreira dos grupos, que muitas relações são construídas nacionalmente, que rola uma troca de experiência muito grande, né? E eu vejo que a Lika falou aí que a gente usava e-mails, mas a gente acompanhou muito essa evolução das redes sociais, né? A gente chegou a ter grupo no Facebook, e aí a gente foi acompanhando as redes sociais, as mídias também, para ir se comunicando, mas esses encontros de facilitadores com certeza possibilitavam que a gente tivesse um contato maior mesmo. É isso, só fazendo os comentários. Massa. E também as próprias ações, né? As próprias ações também em si, a gente sempre tem aquela seriedade de estar fazendo uma ação, uma atividade séria, levando a mensagem do grupo da organização adiante, fazendo nossos protestos, mas também, né, rola essa parte também de interação, que eu também tive já questões com o voluntário do Rio de Janeiro, por exemplo, o Bagre, né, todo mundo que a gente conhece, nessa ação que eu falei do Rio de Janeiro, lá de São Luís do navio, eu estava com muito medo, não vou mentir, na hora que chegou o policial de tudo que é lugar, helicóptero, policial de navio, ou de barco, enfim. E aí o Bagre, de longe, lá do navio, me viu, já fez um sinal para mim de força, resistência assim, e falei, caraca, tipo, o cara tá lá longe, pôde perceber que eu aqui, que eu tava com medo, que eu tava nervoso em operação, e aquilo já me deu uma força, eu falei, cara, isso aqui é sensacional, essa interação, assim, acho que é isso. 5 estrelas tava, hein? E o que conta, cara? A Xena tava lá. Tu não conheceu ela? Não, a Xena foi no Rio 20. Sério? Nossa, não acredito que eu confundi desse nível. Não, mas foi não, desculpa, não, desculpa. No navio foi a Pocahontas. É a Pocahontas no navio. Não, você vê, essa rota foi tão famosa, teve Pocahontas em São Luís e teve a China no Rio de Janeiro. Foi sensacional essa história aí. Não, mas a da Pocahontas não pode. Não, foi bem legal. Detalhes não eram. Era só para contar que ela estava lá, entendeu? Em algum momento. Ficou mais alguma pergunta sem responder, pessoal? Alguém também quer fazer outra pergunta nova aí? Não sei, puxar sim, claro. É que eu não sei se caso ficou alguma, né? Legal a gente responder. Olha, eu tô olhando aqui, acho que o Eros acompanhou bem o chat. Pelo que eu vi, não ficou faltando nenhuma, mas se alguém tiver mais alguma pergunta. A gente tinha combinado um papo de 1 hora, né? Eu não sei como que vocês estão. Tá bom o papo aí, gente? Vocês querem continuar? A gente encerra? Então, falem mais. Se o pessoal quiser ainda continuar, eu acho que dá para a gente continuar mais um pouco, pelo menos falando da minha parte. Eu poderia e gostaria até de compartilhar um pouco sobre a nossa campanha local aqui do Itapanhaú. Tô com a blusa aqui, né? Se vocês toparem, a gente manda ver. O Evaldo quer falar aí. Fala, Evaldo. Eu queria entender um pouco melhor, assim, por exemplo, essa atividade de florestas, né? Pode falar sobre mares também, mas mares é uma coisa assim. Você mora em Bertioga, né? No caso, Rafael. Como você faz atividade local a respeito de floresta se você não mora perto de uma floresta? Ou você faz só com o que acontece perto de você? Eu não entendo muito bem assim quais os tipos de atividades são porque limpar a praia, tá? Uma atividade, mas assim
existe alguma coisa mais rotineira, de uma coisa meio de escritório, de planejamento, ou é uma coisa que surge assim no momento, vamos fazer tal coisa e faz. E deve existir um puxador também, né? Porque ou todas as pessoas pensam ao mesmo tempo e têm as ideias, essa coisa do funcionamento, porque não está claro isso para mim, né? Certo. Então, Evaldo, assim, em relação à campanha de florestas, existem duas questões. Uma, o Eros trouxe para a gente, que é os grupos locais, a gente tem a possibilidade de propor ideias, sugerir, né, iniciativas que pode dar certo ou não. Tudo vai de acordo com a avaliação, né, do Greenpeace Brasil, e caso tenha o acordo, a gente continua com a ideia. Mas também tem uma questão que é vinda da própria campanha. Então, às vezes, existem demandas que vêm de dentro do Greenpeace Brasil, né? Vem de dentro da campanha. Então, olha, a gente vai fazer uma mobilização no mês que vem em relação a esse problema. Aí a gente se mobiliza para poder apoiar o trabalho da organização, mas também pode ser feito iniciativas, podem e devem, né? Como o Eros muito bem colocou, acho que os grupos locais têm essa possibilidade de sugerir e propor ideias, né? Então, assim, eu estou numa cidade litorânea, mas aqui também tem floresta. A gente está inserido no bioma Mata Atlântica. É porque quando se fala de floresta, a gente já pensa na Amazônia, né? E, de fato, não tem como não ser assim, né? A maior floresta tropical do mundo, tudo é muito grande, tudo é grande proporção, então o volume d'água, né, as chuvas que trazem para aqui, para a nossa região sul e sudeste, né, a biodiversidade, tudo são grandes proporções, e devido aos problemas que a gente vem presenciando desde sempre, eu falo por mim, tenho 28 anos, desde que eu me entendo por gente, eu vejo esse problema na Amazônia, e se agravando cada vez mais. Então, é claro que a gente sempre pensa na Amazônia quando fala de floresta, mas a gente tem a Mata Atlântica também, a gente tem o Cerrado, a gente tem outros biomas florestais, né? Infelizmente, a Mata Atlântica, que é onde eu vivo, só restou 7%, né? Ela ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, como muitos sabem. E eu vivo numa cidade muito privilegiada. 80% do nosso município é área de preservação permanente. Aqui a gente tem 2 parques estaduais, né, 2 unidades de conservação estaduais, Parque Estadual Serra do Mar, Parque Estadual Restinga de Bertioga. A Restinga, para quem não conhece, é uma formação florestal que é essa floresta de frente para o mar, né? É a primeira floresta que a gente tem no nosso continente, né, entrando para o continente. E ela tem uma importância gigantesca, principalmente em biodiversidade. Um dos hotspots mundial, o que é um hotspot? É um local com alta biodiversidade, é a Mata Atlântica. Então, um dos trabalhos do nosso grupo também é falar sobre essa importância, né? Porque ao falar, você está evidenciando, né, a necessidade de proteger aquilo. Então, isso também é um trabalho em prol da proteção daquele ambiente, né? Então, às vezes, a gente costuma pensar que, como que eu faço para salvar a floresta? Vamos lá se amarrar numa árvore na frente de uma retroescavadeira. Pode ser também, o Greenpeace faz isso, faz algumas ações nesse sentido, né? Mas não só isso, existem vários trabalhos que podem ser feitos, né? Então, é importante a gente fazer esse exercício de pensar, né? Quais as maneiras que a gente pode contribuir, porque são várias, né? E fica o convite para vocês, dar um Google, pesquisar sobre Bertioga. Tenho certeza que vocês vão se encantar aqui com a nossa região. E é isso, no nascimento do nosso grupo local, ficou muito claro para nós que uma das nossas missões é poder lutar pela preservação dessa vasta região aqui, que é muito privilegiada, mas que a gente sofre ameaças diárias com a especulação imobiliária, principalmente. Rafa, tem uma pergunta aqui da Lica, que é como foi construir um grupo com a galera em uma cidade que não tinha ele formado, como foi o caso do Eros, que já entrou num grupo que já existia aí em Bertioga, né? Conta um pouquinho como foi.
Foi uma experiência bem marcante para mim, assim, porque eu vim, como eu disse, eu entrei no voluntariado no final de 2016 e eu vim para Bertioga no ano seguinte, no final de 2017, mais ou menos. Então, mesmo não tendo grupo local aqui, eu já era voluntário da organização, então eu sempre me coloquei como, muitas vezes, eu sou voluntário do Greenpeace, sou voluntário do Greenpeace. E isso começou a criar um certo interesse nas pessoas. Como que eu faço para ser voluntariado? Eu conheço o Greenpeace, sempre ouvi falar. Que legal, quero participar. E aí eu comecei a iniciar uma série de atividades aqui, principalmente focado com limpeza de praia e manguezais. E aí participar em alguns eventos. Tem um evento aqui que chama o Festival da Mata Atlântica. E nós já participamos em 3 edições, levando oficinas de fazer stencil, falar sobre ação direta não violenta, e sempre teve uma adesão muito legal. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de se criar um grupo local, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Para quem está tomando essa iniciativa, para quem está puxando esse trabalho. Mas, como eu falei aqui para vocês, esse é um dos trabalhos que me traz muito prazer, né? Essa militância na área ambiental. Então, por saber de toda a potência que a organização tem em dar apoio para que os trabalhos sejam desenvolvidos nessa área, eu falei, vale a pena todo o esforço e dedicação. Então, vamos adiante. E aí eu comecei a fazer uma série de trabalhos até completar 2 anos de atividades feitas, que é algo interno, um critério para que realmente o Greenpeace Brasil consiga observar que, de fato, existe um grupo engajado e comprometido, né? Porque nesse processo aí, vocês devem ter encontrado várias pessoas. Vamos criar grupo local e depois desanima. Então, depois de 2 anos, né, a gente já tinha um grupo organizado aqui, pessoas comprometidas e que já se identificava como um voluntário do Greenpeace Brasil. E aí foi bem importante, porque diversas vezes, em alguns momentos e lugares, quando eu falava o nome Greenpeace, eu só via o olho arregalado desse tamanho, principalmente quando eram reuniões que estavam presentes pessoas do poder público e do setor privado. E isso é uma coisa muito importante de se levar em consideração, porque o nome Greenpeace traz um respeito. Então, eu comecei a observar esses pequenos detalhes e eu falei, não, de fato, vai ser importante ter um grupo local nessa cidade, que é uma cidade que ainda vive um feudo, porque os donos da cidade é da construção civil, e, de fato, ter um grupo local aqui para poder pautar, né, as questões sensíveis e ao que diz respeito ao meio ambiente é muito importante. Então, eu me sinto assim muito orgulhoso e feliz por ter sido um dos, claro que não fui eu sozinho, teve muitas pessoas que me deram dicas, me deram sugestões de como fazer, me deram os caminhos. Então, eu sou muito feliz por ser um dos responsáveis pela criação aqui do grupo local de Bertioga. É muito gratificante. É isso, e aproveitando a deixa aí, né, que também da pergunta, né, que sim, né, entrei no grupo de Salvador, já era um grupo bem estruturado, por sinal, sim, modéstia à parte, na época eram os grupos mais bem estruturados, de fato, do Brasil, tanto que a gente, aqui, o grupo local, já conseguia fazer algumas ações de níveis já um pouco avançadas, então é diferente você criar um grupo, que nem o Rafa fez com as pessoas de Bertioga, e outra coisa é você herdar um grupo estruturado. Porém, no trabalho é o mesmo, e acho que só o que muda é que o Rafa, né, assim, ele foi muito mais além do que se a gente pegar o grupo já feito, mas basicamente é isso aí. Então existe uma hierarquia. Mais alguma aí? Pergunta? Tem falando do Leonardo. Então existe uma hierarquia e organização. E existem grupos locais de voluntários. Os grupos dão ideias e a organização Greenpeace analisa a iniciativa
e assina embaixo ou não. É isso? De fato, existe, né? Todo grupo organizado precisa de certas funções para que a coisa aconteça, né? Eu já participei de grupos de autogestão, né? Sem essa palavra que às vezes me incomoda um pouco, mas eu tenho essa opinião que, de fato, é necessário ter pessoas em funções específicas para que a coisa aconteça. Porque se todo mundo fizer tudo, a coisa não anda. E trabalhar autogestão é muito difícil, porque envolve engajamento, envolve comprometimento. E nem todo mundo, às vezes, está no mesmo nível de engajamento e comprometimento. Às vezes eu vou acordar com, sei lá, hoje eu não tomei meu café, não quero fazer nada. Beleza, mas precisa ser feito alguma coisa naquele dia, porque a coisa tem que andar. Então, é importante, às vezes, a gente conseguir canalizar os trabalhos em pessoas, né, que estão ali única e exclusivamente, às vezes, para fazer aquilo. Como a Mariana comentou aqui, né, é bom passar ideia ao escritório para sugestões e até melhorar a ideia sugerida. E realmente, né, o Greenpeace tem um corpo de pessoas qualificadas que a gente, nesse caso, né, sim, a gente recebe uma orientação para algumas coisas, não orientação, mas assim, como eu posso dizer, uma campanha já elaborada, estudada, tal, porém também nós também temos a liberdade de poder também sugerir ao Greenpeace, poxa, está tendo tal necessidade disso aqui, podemos fazer alguma coisa? E aí sim ter uma interação boa tanto do grupo voluntário local quanto do escritório nacional, né? Que é tudo assim, a gente é tudo uma coisa só, que é todo mundo se unindo e trabalhando em conjunto. Sem dúvidas. Eu vi aí também umas complementações no chat, eu acho que é isso, ó. Esse encontro nosso aqui já diz muita coisa. A gente está falando, outros estão complementando. Eu acho que essa é a essência, né? No fundo, não importa se tem uma pessoa nessa posição e outra nessa, e às vezes pode até parecer que um está acima do outro. Eu acho que não. O nosso trabalho ele é coletivo e é nas individualidades e particularidades de cada um que o conjunto faz acontecer, né? Aproveitando em coletivo, né, a Fátima perguntou aqui sobre o Cerrado, e aí a Cintia já mandou aqui no grupo já 2 links, né, sobre matérias e relatórios do Greenpeace também em relação ao Cerrado, que eu acho que isso, pelo menos, já te dá uma resposta inicial sobre a sua pergunta, Fátima. Eu acho isso Você é muito olhar no importante, chat, tem porque 2... a gente sempre viu o Green trabalhando na Amazônia, né? E a partir do momento que ele rompe essa barreira e começa a, de fato, colocar uma energia para estudar os problemas que estão acontecendo em outro bioma, como o Cerrado, né? É importante porque, de fato, o problema ambiental ele está espalhado, né? Por todo canto. Então, a gente sabe das limitações que a gente tem, tanto de pessoas, né? De tantos outros itens necessários para fazer as coisas acontecerem, mas é isso, aos poucos as coisas vão caminhando. Eu também tenho uma ânsia, assim, às vezes uma ansiedade de ver as organizações, os coletivos trabalhando alguns temas que às vezes parece que estão esquecidos, né? Mas são tantas coisas que é difícil, né? É complicado, né? Então, por isso que a gente precisa engajar mais pessoas, para ter mais pessoas envolvidas e que aí, então, a gente consiga dar conta de tantos assuntos que estão pipocando por aí, né? É isso, mas alguma... Não sei se tem mais alguma pergunta aí. Eles já deram conta, né, de Não... todas, né? Bom, vou fazer Aparentemente... vou fazer um comentário rapidinho, enquanto o pessoal vai colocando aí, que é sobre a nossa campanha local aqui de Bertioga, né, do Itapanhaú. O rio Itapanhaú é o principal rio aqui da nossa região e desde 2017
Então, 2016. Existe uma intenção de uma obra que, infelizmente, por conta desse momento que a gente está vivendo aí, da boiada, as coisas avançaram e essa obra que a gente estava tentando impedir, ela está avançando, mas mesmo assim a gente continua na luta, se posicionando, porque para além da obra, existem vários outros trabalhos para ser feito, né? A gente está vendo uma nova crise hídrica avançando no estado de São Paulo, e na verdade a crise não é hídrica, a crise é de gestão da empresa, que é a Sabesp, que olha a água como recurso e não como um bem natural e importante para a vida de todos. Então, desde que eu cheguei aqui em Bertioga, eu fiz parte desse movimento que foi criado aqui na cidade, que é o Movimento Popular Salve o Rio Itapanhaú. Fica o convite para vocês pesquisarem no Facebook, Instagram, a gente tem páginas que criamos justamente para poder informar a população do que estava acontecendo e compartilhar as nossas ideias e chamar todos para participarem também. Então, é uma campanha local que a gente tem aqui, né? E que a gente acaba, o grupo local aqui de Bertioga acaba dando apoio e suporte para o movimento Itapanhaú em diversas frentes de trabalho, né? Desde as ações diretas, para poder informar o que está acontecendo, atualizar as pessoas, até trabalhos de pesquisa. A gente tem ideias agora para o futuro de fazer o monitoramento da saúde do rio, né? Assim como foi feito no Rio Xingu, né? Os parentes lá, eles fizeram um trabalho de monitoramento independente do rio para informar as pessoas dos impactos da obra que estava acontecendo ali. Eu acho que é lá no Rio Xingu, se eu não me engano. A gente se inspirou neles e está querendo fazer algo aqui parecido também. Então, compartilhando com vocês, depois vocês entram nas páginas para olhar com mais calma e se inspirar também, porque eu acredito que na região de todos aqui devem ter assuntos sensíveis e que merecem uma mobilização e uma organização para fazer frente, né? Fazer contraponto à intenção de qualquer obra ou qualquer empreendimento que possa trazer sérios impactos à nossa região. Se vocês puderem dar uma olhada, curtir, compartilhar, a gente sempre pede o apoio de todos aí, né? Para nos ajudar. Ô, Rafa, boas. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, que ele está perguntando se existe uma hierarquia, né, entre a organização e os voluntários, né? Eu digo hierarquia pensando em organização de responsabilidades e funções. Eu só queria saber como funciona a comunicação entre os grupos de voluntários e o Greenpeace. Acredito que a hierarquia horizontal seria utilizada. Então, Leonardo, calma, que ele voltou aqui. A organização, ela tem os grupos de voluntários, cada grupo de voluntários tem os facilitadores, que eles são uma ponte entre a organização e os grupos. Nada mais, qualquer voluntário pode ter acesso à organização, porém a gente usa esse sistema de ter os facilitadores para que a gente possa ter uma comunicação mais fluida, mais rápida, né? Com alguém que possa transmitir isso ao grupo. Mas qualquer voluntário tem a liberdade de poder, a qualquer momento, entrar em contato com a organização. Dentro do Conexão Verde, a gente tem um processo de escuta, inclusive, para que as pessoas possam entrar em contato. É escutativa, né? Deixa eu ver aqui. Então, hoje, a minha pergunta... O Leonardo está fazendo uma pergunta aqui, eu vou ler, tá? A minha pergunta era mais sobre isso, o processo de como voluntários se conhecem. Calma, que está subindo aqui. Ele já falou que já foi respondido. É isso, Leonardo. A Fátima perguntou ali em cima como faz para ser voluntária, né? Do Green. E aí também o Rick já comentou aí, tem um link. E essa Conexão Verde também é uma plataforma do Greenpeace que também faz esse agregado de pessoas, de você começar também a procurar pessoas próximas a você também, juntar e
começar um grupo novo, se sua cidade não tiver, ou você conhecer grupos já de sua cidade e interagir com as pessoas locais, e a Conexão Verde serve para isso também. Exatamente. A gente tem essa plataforma da organização onde a gente pode reunir e conhecer outras pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? Na nossa cidade, em outros estados, e ter essa troca. A minha filha que está mandando um alô para todo mundo ali no fundo. Ela está falando, oi, eu quero ser voluntária no futuro. Gente, eu acho que é isso. Eu queria pontuar que eu gostei muito dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, porque teve várias perguntas que surgiram aqui e que eu fiz questão de deixar o próprio Rafa e o Eros responderem, para que vocês tenham uma ideia, uma percepção de como as informações são passadas para todas as pessoas que estão dentro da organização, desde alguém que trabalha na organização até alguém que é voluntário. E aí as pessoas elas se interessam e se aprofundam em diversas áreas de interesse, né, do seu próprio interesse. Então, eu deixei muito livre aqui e fiz questão de não interferir muito para que eles trouxessem a percepção deles enquanto voluntários para dentro da organização. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum tipo de esclarecimento ou considerações finais aí para os nossos convidados, fiquem à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Marcela falando no grupo, não, no chat. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a gente possa ter mais momentos de trocas, assim, que não seja só dentro da Semana do Voluntariado, que a gente possa aproveitar essa liberdade que a gente tem dentro da organização, e não só dentro da organização, né? Que a gente possa se voluntariar em outras organizações, outras frentes, outras lutas, porque o trabalho voluntariado ele não se limita só a uma organização, quem faz a organização somos nós. Então, que a gente possa ter mais momentos como esses e de iniciativa própria nossa mesmo. A gente está fazendo essa semana, como eu falei lá no comecinho, de voluntários para voluntários. Então, sintam-se à vontade, sempre que quiserem. Usem a plataforma do Conexão Verde para propor eventos como esse e vamos compartilhar, vamos trocar essa ideia sempre, contar um pouco mais das curiosidades, do que acontece no dia a dia e convidar para se mobilizar. Nesse momento, a gente não pode ir para a rua por questões de segurança, mas a gente pode se mobilizar dentro das redes sociais. Minha sobrinha aqui dando um alô. E é isso, gente. Eu adorei muito esse papo e amanhã a gente tem a Ana Carolina e a Thalita para falar um pouquinho sobre técnicas para fazer stories nas redes sociais. E é isso. Um beijão, obrigado a todo mundo. Boa, Marie. Queria fazer a minha fala final e talvez até já fazer a fala final respondendo o Augusto, né, que ele colocou uma pergunta aí. A minha fala final e resposta ao Augusto é assim, o que me motiva todos os dias é acordar e saber que tem outras pessoas também militando junto nessa causa tão essencial. Então, ter esse contato, igual a gente está fazendo aqui agora, né? É importante. Ai, fofa, tia. E é importante, assim, a gente poder trocar, seja por uma videoconferência, seja via WhatsApp, diretamente com uma pessoa, e sempre estar se atualizando, né? Porque é a partir daí, pelo menos falando para mim, eu me sinto engajado de saber que eu estou fazendo e tem outras pessoas também fazendo em outros lugares. Eu não me sinto só. Eu me sinto forte, me sinto mais fortalecido. Então fica esse meu agradecimento final a todos vocês que fazem a coisa de fato acontecer, já como dica também para o Augusto, que ele fez essa pergunta. Valeu, galera. Até a próxima. Espero que a gente tenha mais oportunidades como essa. É isso aí, né?
Novamente, obrigado pelo convite de poder estar aqui compartilhando, resenhando, conhecendo pessoas novas, mesmo que só por mensagens e tal. E, por sinal, aqui a Marie falou em relação a ser voluntário, ser voluntário não só no Greenpeace e outras ONGs. E aí eu estava essa semana passada vendo o site de outra organização e vi uma frase muito brega, mas que é muito verdade, velho. Porque voluntário não é pago, né? Porque ele não tem preço. Então, tipo assim, eu falei, nossa, que frase brega, mas é basicamente isso, né? Então, o que a gente faz com voluntário é mesmo por amor, é por vontade de fazer do planeta um lugar melhor. E o que eu falo, né, e já falei aqui antes também, faça o que você achar que assim deve ser feito, independente de se alguém falar que não vai conseguir. Se você procurar, você vai achar outro louco também por aí que quer fazer que nem você, e você vai achar assim, alguém que participe, que junte com você na sua maluquice individual aí, que nunca é individual, sempre é coletivo. Então, e aqui nós somos várias pessoas loucas, né? Que estamos, que nem o PH falou, em um país onde que mata ativistas, é o país que mais mata ativistas no mundo, então ninguém vai olhar pra gente e falar, nossa, essa galera aí é certa, essa galera que nem o jargão, vou me amarrar numa árvore, vou fazer uma maluquice. A gente não é certo de acordo com os padrões que a sociedade quer impor, né, na gente. Então, se a gente se encontrou, você vai achar também pessoas por aí que querem participar com você. Então, né, mas esses casos não são os estagiários, Augusto. Mas basicamente é isso, galera. Não vou nem falar de quantas organizações eu faço parte, porque não vai caber na lista, cara. Melhor deixar para lá. Eu também, minha mãe até fala, cara, quando você vai pegar todo esse trabalho de ser voluntário que você faz aí para um que te deixe rico, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Eu também perdi aqui nas ideias já nessa brincadeira, que a proposta hoje sempre foi essa mesmo, ter esse bate-papo, essa descontração com vocês. E eu, novamente, obrigado. Todo mundo que está aqui, acho que está aqui em busca realmente de algo bom. E, né, se ficar aqui repetindo o mesmo do mesmo, vamos que vamos. Juntos somos mais. E Valeu, como valeu. diria o velho jargão, né? Hashtag vai planeta. É isso aí. Valeu, galera. Muito bom. Boa noite aí. Boa noite, gente.